A situação na Red Bull alcançou um nível crítico sem precedentes. Christian Horner foi dispensado de maneira súbita e surpreendente, colocando a escuderia em um cenário desesperador que pode alterar drasticamente o destino da equipe austríaca na Fórmula 1. Será que finalmente a tolerância da direção se esgotou? Uma medida que pode sepultar definitivamente o legado de uma das formações mais dominantes da era moderna do automobilismo. O ocorrido foi algo que ninguém antecipou. Durante a semana anterior, Christian Horner foi oficialmente afastado de suas responsabilidades como diretor executivo e líder da Red Bull, sendo substituído por Laurent Mekies, que anteriormente dirigia a Racing Bulls. Horner esteve no controle desde 2005, momento em que a Red Bull ingressou na Fórmula 1, edificando um domínio que obteve diversos campeonatos mundiais e estabeleceu uma das hegemonias mais marcantes do esporte. Por quase 20 anos, ele converteu a Red Bull de uma formação novata em uma força absoluta, conquistando títulos de construtores e cultivando talentos como Sebastian Vettel e Max Verstappen. Agora, essa época chegou ao término de forma totalmente imprevista. Jolyon Palmer, antigo piloto da Renault e analista especializado, não disfarçou o espanto com a oportunidade da decisão. Palmer ressaltou que a velocidade e o instante escolhido para o afastamento surpreenderam completamente a todos. Conforme ele, embora existisse pressão sobre Horner devido aos resultados frustrantes desta temporada, ninguém imaginava que a explosão aconteceria logo depois de Silverstone, deixando a Red Bull em uma condição extremamente frágil. A seleção do momento é particularmente curiosa, considerando que estamos no decorrer da temporada, quando alterações estruturais costumam ser evitadas para preservar a estabilidade operacional. Palmer enfatizou que a sensação no paddock é de surpresa total, porque mesmo com todas as dificuldades, ninguém esperava uma mudança tão radical neste instante. E não termina por aí. A partida de Horner é apenas mais um episódio em uma hemorragia que vem devastando a Red Bull nos últimos 18 meses. Adrian Newey, o mestre da aerodinâmica responsável pelos carros vencedores, já havia anunciado sua transferência para a Aston Martin após décadas de êxito. Jonathan Whitley, diretor esportivo e estrategista principal, se transformou em chefe de equipe da Sauber, carregando consigo todo o conhecimento das operações de corrida. Rob Marshall, engenheiro principal e peça fundamental no desenvolvimento técnico, migrou para a McLaren. Agora, com Horner ausente, a Red Bull perdeu praticamente toda a sua liderança técnica e estratégica, que construiu a dinastia dos últimos anos. É como se a estrutura central da equipe tivesse sido completamente demolida. Esta fuga de talentos é sem precedentes na história recente da Fórmula 1 e demonstra o quão profunda é a crise interna que a Red Bull está enfrentando. O desafio é ainda maior do que aparenta. Laurent Mekies, que assume o comando, tem uma missão gigantesca pela frente. Comandar a Racing Bulls é completamente diferente de liderar a Red Bull principal. Palmer foi direto ao ponto. É um trabalho colossal, porque a Red Bull é uma fera completamente diferente da equipe B. Mekies precisa compreender rapidamente a dinâmica de uma equipe que até recentemente era absolutamente dominante. Ele precisa lidar com um orçamento muito maior, pressões muito mais intensas, expectativas de resultados imediatos e uma estrutura organizacional infinitamente mais complexa. É como sair de uma empresa regional para assumir uma multinacional da noite para o dia. Mekies tem experiência no automobilismo internacional, mas nunca enfrentou um cenário de reconstrução total como esse. A condição se torna ainda mais dramática quando observamos o desempenho atual. Palmer foi severo, mas realista. Sem Max Verstappen, a Red Bull atualmente é uma equipe de fundo de grid. O carro simplesmente não é mais competitivo, e descobrir como torná-lo dirigível novamente é um desafio monumental.
Isso sem contar a pressão de encontrar os pilotos certos para extrair o máximo do equipamento. Sérgio Pérez tem enfrentado dificuldades enormes e o segundo assento da Red Bull virou um verdadeiro pesadelo. Como Max vai resolver essas questões técnicas fundamentais enquanto ainda está aprendendo a navegar na nova função? O desenvolvimento do carro para 2025 já está comprometido, e sem uma liderança técnica consolidada, as chances de recuperação se tornam ainda mais remotas. Mas aguarde que tem mais. 2026 está se aproximando, e com ele, a Red Bull Powertrains vai estrear como fornecedora de motores. É uma incógnita total para toda a equipe. Eles têm uma parceria fantástica com a Honda há anos, uma relação que trouxe resultados consistentes e competitivos. Abandonar essa parceria sólida para aventurar-se no desenvolvimento próprio de motores é um risco enorme, especialmente em um momento de tanta instabilidade interna. O projeto da Red Bull Powertrains representa um investimento de centenas de milhões de euros, e qualquer erro pode comprometer não apenas 2026, mas várias temporadas subsequentes. A pressão sobre Max se multiplica, porque ele precisa coordenar não apenas o desenvolvimento do chassi, mas também supervisionar a transição para os motores próprios. Palmer não economizou nas palavras ao avaliar o cenário. Ele enfatizou que, considerando todo o sucesso que a Red Bull teve recentemente, a forma como as coisas desmoronaram foi extremamente dramática. Diferentemente de outras quedas que vimos na Fórmula 1, não houve uma grande mudança regulamentar que justificasse esse colapso. É uma equipe estabelecida que estava no topo e de repente se encontra lutando para manter a relevância. Esse tipo de colapso interno é raro no esporte e geralmente indica problemas muito mais profundos do que apenas questões técnicas. Palmer comparou a situação com outras grandes quedas na história da Fórmula 1, mas destacou que raramente viu uma piora tão rápida e completa. A análise é clara. O timing da saída de Horner é péssimo para Laurent Max. Ele assume uma equipe em crise profunda, com desafios técnicos gigantescos, perda de talentos-chave e a pressão de desenvolver um novo motor para 2026. É uma tempestade perfeita que pode definir o futuro da Red Bull na Fórmula 1. Além disso, Max precisa lidar com a pressão da mídia, dos patrocinadores e principalmente dos torcedores, que esperam ver a Red Bull voltando ao topo rapidamente. A expectativa é irreal, mas a pressão é real, e isso pode afetar diretamente as decisões estratégicas da equipe. A pergunta que não quer calar é: conseguirá a Red Bull se recuperar dessa crise? A equipe que dominou com mão de ferro durante anos agora precisa se reinventar completamente. Max tem experiência, mas nunca enfrentou um desafio desse tamanho. O futuro da Red Bull está literalmente nas mãos de alguém que até semana passada comandava uma equipe satélite. Será que ele conseguirá restaurar a cultura vencedora e reconstruir a estrutura técnica necessária para competir no mais alto nível? A história da Fórmula 1 está repleta de equipes que nunca se recuperaram de crises similares, e a Red Bull pode estar caminhando para o mesmo destino. Essa situação mostra como a Fórmula 1 pode ser cruel. Uma equipe que parecia invencível há poucos meses, agora luta para manter a dignidade. É o esporte mais cruel do mundo, onde a glória pode se transformar em pesadelo da noite para o dia. A Red Bull está vivendo seu momento mais delicado desde que chegou à categoria. E só o tempo dirá se essa será uma crise passageira ou o início de uma longa travessia no deserto. O que mais impressiona é a velocidade com que tudo desmoronou, provando que na Fórmula 1 nenhuma posição é garantida e nenhum sucesso é permanente. E você? O que acha dessa reviravolta na Red Bull? Será que Max conseguirá reverter essa situação terrível? Ou estamos vendo o fim de uma era dourada? Deixa aí nos comentários qual sua opinião sobre essa bomba na Fórmula 1. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela.
porque lá eu te conto como essa crise pode afetar diretamente as chances de Max Verstappen no campeonato e o que ele pode estar pensando sobre seu futuro na equipe.